Boa noite, graça e paz a todos. Estamos aqui reunidos mais um dia para o nosso sexto encontro, sexto dia de propósito, dessa série intitulada Orando com os Salmos, onde eu estou todos os dias, durante 150 dias, tirando um momento devocional e convidando algumas pessoas, até mesmo desafiando, acho que esse é o melhor termo, a participar comigo, de tirarmos um momento do nosso dia para orarmos, buscarmos ao Senhor e meditar em Sua palavra. Esse tem sido um momento onde a gente está consagrando o tempo a Deus, onde nós estamos tirando um momento do nosso tempo para estarmos dedicando a nossa vida diante da presença do Senhor, Então, hoje é o sexto dia, o sexto dia do propósito, e logo mais estaremos lendo o Salmo de número 6, que é o texto da nossa meditação. E nesse momento, antes de mais nada, antes de até mesmo lermos o texto da Bíblia, eu quero te convidar a um momento de intercessão. Um pastor amigo, conhecido, que é o pastor André, ele é o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus do Celeiro, ele se encontra internado e temos clamado em oração pela vida dele. Então eu gostaria de aproveitar esse momento para nós orarmos, apresentarmos a vida do pastor André, que está internado por conta do Covid. Quero te convidar nesse momento, a um momento de intercessão, que você possa estar apresentando pessoas que estão enfermas, que estão doentes. Se você mesmo estiver doente, enfermo, apresente a sua vida a Deus. Vamos apresentar, vamos tirar esse momento para uma oração intercessória em favor daqueles que estão sofrendo, em favor daqueles que estão enfermos, em favor daqueles que estão passando por momentos de grandes dificuldades. Vamos orar? Pai amado, nós queremos, nesse momento, louvar-te e bendizer-te por tua presença, por tua benignidade. Eu quero, Senhor, nesse momento apresentar a vida do pastor André, que se encontra, Senhor, hospitalizado, que se encontra numa situação de dificuldade em sua saúde. Quero clamar a Ti que o Senhor possa vir ao encontro dele. Tua palavra diz que certamente o Senhor tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades o Senhor carregou sobre si. Tu foste transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que tu sofreste na cruz nos traz a paz e pelas tuas pisaduras somos sarados. Senhor, eu quero nesse momento apresentar a vida do teu servo, que o Senhor possa estender a tua mão, Senhor, e trazer restauração na sua saúde, que o Senhor possa visitá-lo, Pai, ampará-lo, sustentá-lo nesse momento difícil, que o Senhor possa fortalecer a sua família, que o Senhor possa abraçar a sua casa, seus familiares, que o Senhor possa tirá-lo do leito de enfermidade, restaurar a sua saúde e colocar um cântico novo em seus lábios. Também eu quero clamar, ó Pai, pela vida de todos aqueles que estão enfermos, que estão passando por tratamentos médicos, que estão passando por situações delicadas em sua saúde, ó Pai. Quero clamar por todo aquele que está passando por um momento de dificuldade, enfrentando, seja o Covid ou seja outro tipo de enfermidade. Quero orar por aqueles que estão passando por dias difíceis, por dias de angústia, por dias de desespero, onde tem perdido a esperança, tem perdido a alegria. Que o Senhor possa intervir, ó Pai, nesta noite, com a tua mão forte. Que o Senhor possa trazer restauração, que o Senhor possa trazer cura, que toda ação, ó Pai, do mal, que caia por terra em nome de Cristo Jesus, e que o Senhor possa levar, ó Pai, os teus filhos,
todo aquele que necessita possa encontrar o teu socorro, possa encontrar uma porta de escape, que o teu livramento possa alcançar a cada vida que necessita de ti nesta noite. Senhor, nós colocamos as necessidades dos teus filhos diante da tua presença e clamamos, ó Pai, intervém com mão forte, faz um milagre, quebra com todo o peso, com todo o jugo, trazendo restauração, trazendo vida e cura. Colocamos todas essas necessidades diante de ti, Senhor, e oramos a ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, nesse momento, hoje é o nosso sexto encontro, sexto dia, e o salmo de hoje é o salmo de número 6. Eu vou ler esse salmo, ele diz assim: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Versículo 10. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Bem, o Salmo 6, ele ainda está dentro daquela coletânea de salmos que são atribuídas ao rei Davi. E uma nota, de esclarecimento que muitas vezes nós podemos perceber, pelo menos os comentaristas dentro dos debates acadêmicos, há uma grande discussão se esses salmos de Davi, se ele estava retratando um momento da vida dele, uma situação específica da vida dele, ou se ele, como um poeta, como alguém que observava a vida, como alguém que conhecia a existência humana, ele estava ali observando e relatando a história de uma outra pessoa, ou relatando situações de pessoas que estavam vivendo em aflição ou diante de alguns problemas. Então, não existe um consenso geral, não existe um consenso. Um grupo acha que Davi, nesses salmos, ele está falando da própria vida dele, dos momentos que ele foi perseguido, dos momentos de angústia, dos momentos onde ele esteve doente. E outros acham que Davi está relatando sobre a vida de alguém, sobre uma situação que acometeu a vida de alguém. Bom, o que nos importa nesse momento é entender do que fala esse salmo. O Salmo 6, ele é de fato a oração de um homem, de uma pessoa que está doente, que está extremamente doente, que eu posso te dizer que está à beira da morte. Ele está enfrentando um tipo de enfermidade, de uma doença, que ele perdeu ou está prestes a perder a esperança de sobreviver. A forma como ele apresenta a sua situação, a forma como ele apresenta o que está acontecendo com ele, deixa muito claro essa questão de que ele está enfermo, de que ele está gravemente doente. E é interessante que, mesmo ele estando doente, você começa a perceber que ele não está acometido apenas de uma doença física. A dor dele,
a enfermidade dele, ela também está dentro dele, está na alma dele. Ele está profundamente angustiado, ele acha que o Senhor está o punindo, que o Senhor está punindo, porque o Salmo ele já começa: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Ou seja, ele está olhando para aquela situação que ele está vivendo e ele está tomado de tanto terror, de tanto medo, de tanto pânico, que ele acredita que o Senhor é aquele que produziu a enfermidade, que foi a causa, foi o Senhor que o feriu. Logicamente, quando alguém se encontra diante de uma situação muito difícil, diante de uma enfermidade ou diante de uma crise que seja assustadora sobre a sua vida, é comum da vida a pessoa ela começar a analisar cada área da vida dela. Porque nós procuramos sempre uma causa para as coisas que estão acontecendo. Nós sempre procuramos respostas, nós sempre estamos procurando um porquê, né? Do porquê que isso está acontecendo, por que isso me sobreveio. E na verdade, na vida, nós vamos perceber que nós não encontramos resposta para muita coisa que acontece na nossa vida, nós não temos respostas. Muitas vezes nós não consideramos que a vida ela está sujeita a fatalidades. Na vida estamos sujeitos a acidentes de percurso. Na vida existem situações que nós plantamos e colhemos? Sim, inúmeras. A nossa vida está repleta de situações que nós podemos estar colhendo hoje o que plantamos no ontem. Isso é um fato inevitável. A Escritura diz assim: de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele irá colher. Agora, todas as situações da vida, elas são decorrentes de causa e efeito, de plantar e colher? Não, logicamente que não. Porque se fosse assim, nós teríamos, como é que nós iríamos explicar, por exemplo, pessoas boas, pessoas justas, pessoas honestas, pessoas íntegras, que têm um padrão de moralidade elevado, que são pessoas honestas, e de repente lhe sobrevém uma desgraça, lhe sobrevém um mal, lhe sobrevém uma aflição extremamente horrível, pesarosa. E aí, se a pessoa ela é boa e justa, se ela pratica o bem, se ela tem um caráter de integridade, por que lhe sobrevém o mal? O que ela plantou de ruim para que esse mal lhe sobrevenha? Na verdade, o que você vai perceber que a vida ela é um grande mistério. A vida ela está repleta de situações que nós podemos chamá-las de inesperadas, de acidentais. E, logicamente, não era essa consciência nos dias de Davi. A comunidade de Israel ela tinha uma visão totalmente teocêntrica e ela acreditava que todo bem e todo mal vinha do Senhor, entendeu? Se o mal vinha, era para punir um erro. Se o bem vinha, era recompensa de algo bom. O Salmo 6, ele é de uma época bem primitiva. Se você pensar que época que Davi viveu por volta do 9º, 8º século, do 9º século antes de Cristo, né? Por volta do ano 900, 800, 900 antes de Cristo, ou seja, Davi viveu numa cultura de quase 3.000 anos atrás, onde a mentalidade e a visão da vida, a visão de Deus era uma. Você pega o livro de Jó, né, que embora haja muitas controvérsias, mas o livro de Jó ele é
alguns acreditam, a maior parte dos acadêmicos, da época do período do cativeiro, ou seja, por volta do século VI, do século V. Você pega o livro de Eclesiastes, onde a pesquisa moderna tem sido muito a favor de uma autoria tardia, por volta do século IV. E o que você percebe no livro de Jó, no livro de Eclesiastes? Você percebe que eles confrontam essa situação de causa e efeito. Jó é um homem justo, um homem íntegro, um homem temente a Deus, e em sua justiça e bondade, qual é a recompensa que ele recebe? Sofrimento, dor e perdas. Ou seja, o livro de Jó ele foi escrito com a finalidade de corrigir uma cosmovisão, uma visão da vida, onde as pessoas achavam que se eu faço bem, eu tenho que receber somente o bem, e se eu faço o mal, me sobrevirá o mal. E o livro de Jó ele confronta, ele diz que o mal pode vir sobre alguém que faz o bem, e alguém que é injusto pode ser próspero nesse mundo. Por quê? Porque nós estamos diante de situações desconhecidas, nós estamos diante dos acidentes de percurso, nós estamos diante de situações que você não pode defini-las com uma lógica matemática. A vida, ela é um mistério, ela escapa do nosso controle. A vida, por ser uma dádiva divina, a vida ela é um reflexo do eterno. A vida em si, a vida humana, ela é um reflexo da grandeza do Senhor, e ela reflete, a vida reflete essa grandeza pelo fato de que tentar compreender a vida humana, tentar compreender a existência humana, se torna uma tarefa praticamente impossível. Então, nós precisamos entender que muitas vezes nós queremos culpar a Deus pelas situações ruins que nos sobrevêm. Quantas vezes a gente não vê pessoas culpando a Deus pelos seus fracassos, culpando a Deus por uma situação ruim que lhe sobreveio, culpando a Deus porque ele perdeu alguém a quem ele amava e Deus não foi suficientemente bom ou poderoso para socorrê-lo. Quando houve o acidente, das Torres Gêmeas, no ano de 2001, no 11 de setembro de 2001, e foi aquele caos, aquela comoção, aquela tragédia nos Estados Unidos, muitas pessoas, muitos jornalistas perguntaram, na época ele era vivo ainda, o pastor Billy Graham, eles questionaram o Billy Graham perguntando assim, reverendo, onde está Deus em meio a toda essa tragédia? Onde está Deus em meio a esse sofrimento? Onde está Deus em toda essa situação caótica? E o Billy Graham ele respondeu, Deus está no médico que estende a mão para socorrer o próximo. Deus está naquele que está se solidarizando com a dor das vítimas e está estendendo a mão para socorrê-los. Deus está naquele que está trabalhando incansavelmente para encontrar os corpos soterrados debaixo desses escombros. Ou seja, as pessoas elas estão sempre procurando situações para culpar Deus, sendo que fatalidades acontecem. Nós vivemos em um mundo onde Deus concedeu aos homens a capacidade de fazer escolhas, onde você tem um livre-arbítrio. Você pode fazer uma escolha para o bem ou você pode fazer uma escolha para o mal. E, na verdade, as nossas escolhas, as atitudes que nós tomamos, o que fazemos, produzem desdobramentos. Isso pode afetar não só a nossa vida, como a vida de outros. E, em si, Deus ele não é aquele que está promovendo o mal, mas é aquele que está buscando restaurar todas as coisas. Deus não é aquele que está promovendo a dor no mundo, mas Deus se revela na cura, Deus se revela no consolo, no gesto de bondade, na solidariedade, no coração que se compadece, na mão que se estende, na palavra de afeto. Então, nós precisamos começar a corrigir
a nossa cosmovisão, a nossa visão acerca de Deus e das Escrituras, e entender que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo um Deus que é juiz e Senhor de todas as coisas, mas você precisa entender que o juízo de Deus nunca está separado da sua misericórdia, da sua bondade, e que, na verdade, Ele está sempre trabalhando para a restauração da nossa vida. Deus está sempre trabalhando para que possamos nos tornar pessoas melhores. Deus está trabalhando para que a nossa consciência evolua, para que a nossa visão da vida seja transformada. E a partir daí, nós possamos ser pessoas mais cônscias. E com essa consciência, nós possamos começar a trilhar um caminho novo, um caminho de vida, um caminho de bondade, um caminho de justiça, um caminho de misericórdia, um caminho de perdão, um caminho de solidariedade, um caminho de construir, de edificar, de fazer o bem, de promover o bem nesse mundo. E a partir de então, essa é a realidade a qual Jesus fala. O reino de Deus é um reino de justiça. Ou seja, à medida, quem é que traz o reino de Deus? Quem é que manifesta o reino de Deus nesse mundo? São os filhos de Deus. À medida que nós vamos tomando consciência do projeto de Deus, da vontade de Deus, que a vontade de Deus, a justiça de Deus está em gestos de solidariedade, de misericórdia, de bondade, de amparo, e nós começamos a agir nessa perspectiva, nós começamos a tornar manifesto o rosto de Deus, o rosto de Jesus para as pessoas. E isso é o quê? É o anúncio do reino de Deus. O reino de Deus vai sendo expresso nesse mundo através dos filhos de Deus. Então, quando a gente olha para esse salmo, nós estamos diante de alguém que está vivendo uma situação extremamente dolorosa. Ele está em total desespero. E quando nós estamos em desespero, a nossa visão da vida fica profundamente afetada. O verso 1 dá um indício de que ele está olhando para a enfermidade, para a situação dele, e ele está enxergando Deus como alguém que está punindo, como alguém que está castigando, como alguém que o está ferindo. Por isso ele faz essa menção: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Ele usa uma linguagem poética. Ossos perturbados significa que o seu corpo está enfermo. Esse é o sentido, que o seu corpo está totalmente adoecido. Só que ele não está doente apenas fisicamente. E é isso que está levando ele também a ter uma visão de um Deus punitivo, de um Deus carrasco. O verso 3 ele diz: até a minha alma está perturbada. E tu, Senhor, mas tu, Senhor, até quando? Ou seja, Senhor, a ideia é dizer: Senhor, até quando o Senhor vai permitir essa situação sobre a minha vida? Até quando o Senhor vai permitir que esse sofrimento perdure? Então, essas notas de desespero vão caracterizando esta oração, vão caracterizando a alma, a vida do salmista. Ele diz: volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti, nem no sepulcro, quem te louvará? Ele está cônscio, ele tem certo de que se o Senhor não intervir sobre a sua vida, ele vai morrer. Por isso ele diz no verso 6: já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. E aí você vê no verso 8, apartai-vos de mim, todos que praticais iniquidade. Ele fala dos inimigos e parece, num primeiro momento,
que ele está falando de inimigos externos, que ele está falando dos inimigos que estão perseguindo ele. Mas, na verdade, essa fala é simbólica, né? É metafórica, é uma metáfora. Os inimigos a qual ele está colocando diante de Deus são os inimigos na sua consciência, são os sentimentos de acusações, são os sentimentos negativos, são os pensamentos que estão invadindo, a dor física, a angústia da alma, o medo e toda uma série de fatores, de sentimentos, de pensamentos negativos que estão tomando a mente dele de assalto, que estão ainda fragilizando ainda mais o seu corpo. Esses são os inimigos. Esses são os inimigos que está fazendo com que ele comece a perder as esperanças, comece a perder a visão da vida. E exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre inimigos internos. Nós sabemos, né, a ciência ela tem dado saltos fantásticos no decorrer, principalmente desse último século, um século e meio, a ciência tem feito descobertas incríveis. E uma das grandes descobertas, né, das grandes compreensões, é saber o quanto a forma de pensar afeta a realidade da nossa vida. Você e eu somos ou reproduzimos aquilo que nós pensamos. A forma como nós nos enxergamos, a forma como nós acreditamos, ela influencia mais da metade do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas crenças e do modo como nós vivemos. Alguém já disse que é na mente onde são travadas as grandes batalhas da existência humana. E uma vez que um homem perde a batalha na sua mente, uma vez que ele é vencido aqui, ele perde em todo o restante da sua vida. E já muito as escrituras falam sobre isso, né? O provérbio diz que assim como um homem pensa em sua alma, assim ele é. Você tem outros textos que diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Ou seja, que a maneira como nós enxergamos, a maneira como nós pensamos, se torna determinante no nosso comportamento, nas nossas atitudes e na nossa vida. E com isso, nós precisamos entender que o nosso grande inimigo, a nossa grande luta é contra nós mesmos. Nós entendemos nas Escrituras que nós vivemos numa tríplice guerra, que nós que servimos a Deus, que servimos a Jesus, estamos diante de uma tríplice guerra. Estamos em guerra contra o diabo, estamos em guerra contra a nossa própria carne, estamos em guerra contra o sistema do mundo, a filosofia do mundo, né? O modo vivendis e operandis do mundo. Só que a nossa maior luta ela não é nem contra o diabo, nem contra a cultura, né? Mas a nossa grande luta, o nosso grande desafio tem a ver com nós mesmos. Muitas vezes, a maneira como nós pensamos acerca de nós mesmos se torna diabólica. Em que sentido? O que significa a palavra diabolos? Diabolos é divisor, Satã é adversário. Ou seja, muitas vezes nós nos autossabotamos. Muitas vezes nós nutrimos pensamentos, sentimentos, guardamos
coisas em nosso coração e em nossa mente que são totalmente nocivas para a nossa própria vida. Guardamos mágoa, ressentimento, falta de perdão, guardamos medo, guardamos ira, guardamos raiva, guardamos sentimentos que vão nos consumindo, que vão nos destruindo, que vão nos sabotando, que vão roubando a nossa alegria da vida, que vão roubando a nossa felicidade, que vão roubando os nossos sonhos. Às vezes, nós nos apegamos tanto ao passado, nós nos apegamos tanto a uma situação dolorosa que aconteceu lá atrás, que nós nos agarramos a ela. O tempo está passando em nossa vida, o Cronos está acontecendo, mas nós estamos lá atrás. Nós estamos presos naquela situação. Nós estamos ali, exatamente como a esposa de Ló, onde quando os anjos retiraram Ló e sua família da cidade de Sodoma e Gomorra, deram uma ordem para que eles não olhassem para trás, seguissem em frente. E num determinado momento, a esposa de Ló olha para ver, olha para a cidade e ela se transforma numa estátua de sal. Esse texto, essa ilustração, ela foi colocada no livro de Gênesis para nos dizer que todas as vezes que nós olhamos para o passado, todas as vezes que nos apegamos a alguma coisa que ficou lá atrás e que nós não conseguimos nos desarraigar, soltar, desatar, nós paralisamos, nós nos perdemos no tempo e no espaço, nós ficamos naquele momento e aquele momento já passou e a gente continua lá. Ou seja, tem muita gente que não está vivendo, tem muita gente que não está conseguindo viver, que não está conseguindo construir uma nova história, que não está conseguindo construir uma nova realidade. Por quê? Porque o seu coração, o seu pensamento está preso em uma lembrança do passado, está preso a um sentimento, está preso a algo de ruim que lhe aconteceu, a uma experiência traumática, a uma situação que afetou a sua vida e agora de forma alguma ela consegue se abrir para o novo. E isso produz uma enorme enfermidade. Pode não estar se tornando física ainda, mas está causando um profundo estrago na sua alma, nos seus sentimentos, e mais cedo ou mais tarde acaba desembocando no físico. Hoje a medicina entende que muitas doenças que nós desenvolvemos em nosso corpo está atrelado à nossa mente, aos nossos sentimentos. Nós geramos uma somatização, nós somatizamos as nossas dores e crises emocionais, e essas dores e crises emocionais, quando elas chegam no ápice, elas extravasam para o nosso corpo. E aí o nosso corpo sente, e aí nós adoecemos. Nós já estávamos doentes em nossa alma, mas começamos a adoecer fisicamente. Essa é a condição do salmista. Ele está doente fisicamente, ele está profundamente doente na sua carne, no seu corpo. Mas ainda maior do que a sua enfermidade física é a dor da sua alma. É a dor que está dentro dele. Essa é a causa de todos os males. É isso que está fazendo com que seu corpo sofra. Ele diz no verso 3: até a minha alma está perturbada. E tu, Senhor, até quando? Quer dizer, ele está dizendo: Senhor, a minha alma está perturbada, ela perdeu a paz, eu não tenho mais, eu perdi o centro, eu perdi o equilíbrio, eu perdi a noção, a razão de ser. E ele começa a clamar a Deus. E aí no verso 6 ele diz: já estou cansado do meu gemido,
Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Quem são esses inimigos? São os inimigos internos. São os inimigos que estão dentro dele. Conforme nós vamos alimentando sentimentos ruins e negativos em nossas vidas, esses sentimentos vão se tornando gigantes, vão se tornando verdadeiras fortalezas espirituais em nossa consciência, em nossa mente, em nosso coração. Os nossos inimigos internos são os nossos medos, são as nossas frustrações, são as nossas decepções, são as situações que sobrevieram em nossa vida e que ela nos afetou e a gente acha que nunca mais a gente vai ser feliz, que nunca mais a gente acha que vai ter uma mudança. Nós começamos a construir em nossa mente uma história e uma realidade que está totalmente longe, totalmente distante da realidade da qual o Senhor tem para as nossas vidas. Quando nós estamos dominados por esses sentimentos ruins, por lembranças ruins, nós começamos a entrar por uma estrada, nós começamos a construir um castelo que é a nossa prisão. Nós nos colocamos ali dentro da masmorra daquele castelo e ficamos ali. Quando nós começamos a alimentar os sentimentos negativos, os pensamentos negativos, nós nos colocamos totalmente na contramão daquilo que Deus sonhou, daquilo que Deus projetou, daquilo que Deus idealizou para a nossa vida. Nós saímos do caminho, nós saímos do propósito, nós perdemos o foco, a visão e até mesmo a nossa fé. Nós entramos num estado de total apatia, de total desinteresse pela vida. Nós achamos que não há a possibilidade de ser feliz. Nós começamos a achar que felicidade, que alegria, que bem-estar, que realização de sonhos são coisas utópicas, são coisas que não são reais, ou no máximo são coisas que não são para a gente. Nós começamos a desacreditar de nós mesmos, nós começamos a desacreditar da nossa própria vida. E aí nós nos perdemos. Eu quero chamar a sua atenção para que nessa noite, em primeiro lugar, quando alguém está doente e vai ao médico, o que o médico faz? Ele pergunta os sintomas, ele pergunta o que está acontecendo. Quando o médico é um bom médico responsável, ele começa a investigar seu histórico familiar, sua vivência, para chegar ao quê? A um diagnóstico. E aí ele te submete a exames laboratoriais, exames de imagem, inúmeros tipos de exames, para chegar a uma conclusão, para chegar a um diagnóstico. É necessário que hoje nós venhamos a discernir e a procurar examinar na nossa própria vida quem são os nossos inimigos internos. Eu preciso achá-los, você precisa achá-los, porque são esses inimigos internos que sorrateiramente começam a nos roubar, começam a produzir um autossabotamento na nossa própria vida. Quem é o nosso inimigo interno?
São os nossos medos, mágoas, frustrações, falta de perdão, lembranças, traumas. Quais são os nossos medos internos? Hoje é um momento para que a gente possa olhar para dentro de nós e analisar o nosso coração e a nossa vida para encontrarmos quem são esses inimigos. Eles são os vírus que não estão afetando somente o nosso corpo. Em alguns casos, de algumas pessoas já estão afetando o corpo, a saúde, mas estão afetando profundamente a nossa alma. Quem são esses vírus? Quem são esses inimigos? Então, o primeiro passo, nós precisamos diagnosticar, nós precisamos discernir quais são as situações da nossa vida que têm produzido adoecimento. Quais são as situações da nossa vida que estão fazendo com que nós estejamos infelizes quando deveríamos estar felizes, que nós estamos nos sentindo frustrados, fracassados, desmotivados, quando deveríamos estar tendo uma atitude totalmente contrária, positiva, de gratidão a Deus, de fé em Deus, de amor a Deus. Precisamos encontrar nossos inimigos, precisamos encontrar os vírus que estão afetando a nossa alma. Uma vez que nós encontramos esses vírus, uma vez que nós detectamos o que está nos fazendo mal, por que nós estamos nos sentindo tão abatidos, tão infelizes, nós precisamos tratar isso diante de Deus. Você pode ver que nesse salmo, mesmo diante de toda essa aflição, qual é a atitude do salmista? Qual é a atitude desse homem orando? Ele vai até Deus, ele vai ao Senhor, ele busca o Senhor. Ele não tem um jeito de resolver isso. O único jeito que ele tem de resolver é tratando com Deus. Por isso ele começa: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu sou fraco. Senhor, me sara. Senhor, me cura. Senhor, não estou aguentando mais. Ele começa a expor para o Senhor as suas mais profundas necessidades. Ele começa a tratar aquilo que está afligindo a sua alma, o seu corpo, diante de Deus. O primeiro passo para nós sermos curados e restaurados é entender, é diagnosticar, é discernir, é achar quais são os vírus, quais são as doenças, quais são as enfermidades que estão agarradas na nossa alma, que estão nos infectando, que estão nos matando. E uma vez encontrada, uma vez que nós entendemos, uma vez que nós discernimos, nós precisamos tratar isso em oração diante de Deus e pedir que o Senhor retire de nós, pedir que o Senhor cure, pedir que o Senhor nos liberte, pedir que o Senhor nos restaure, pedir que o Senhor mude isso em nossa vida. E isso, você pode ter essa resposta milagrosamente em uma oração. Isso pode acontecer. Ou você pode passar dias, semanas, meses, tratando com Deus em oração, apresentando isso, lutando contra isso, até chegar um momento que Deus te dará vitória sobre isso. Então pode acontecer de em algum momento você ser restaurado ali, na sua confissão. E há inúmeros outros casos onde você vai ter que lutar, onde você vai ter que perseverar, onde você vai ter que tratar isso diante de Deus. Mas o importante é encontrar, é entender qual é o mal que está dentro da gente. O que está fazendo com que a gente fique doente nas nossas emoções, na nossa alma, espiritualmente, e que talvez, em alguns casos, esteja afetando a saúde física. Precisamos discernir
quais são as nossas enfermidades. Precisamos descobrir quem são os nossos inimigos internos. Esse é o primeiro ponto. O segundo, tratar diante de Deus em oração. Apresentar essa situação diante do Senhor até que Ele possa pôr um ponto final sobre isso. Em terceiro lugar, nós precisamos continuar caminhando mesmo com as nossas feridas. Nós não podemos deixar que as nossas feridas, as nossas dores nos brequem, nos impeçam de continuar caminhando em direção ao Senhor. Nem que você vá se arrastando, mas você precisa dar um passo, você precisa ir um pouco mais, você precisa caminhar um pouco mais. Nós precisamos continuar, nós precisamos ir em frente. Nós não podemos parar, nós não podemos retroceder, nós não podemos desistir. Uma coisa que eu tenho percebido ao longo dos anos, que os discípulos de Jesus são aqueles que Jesus os comissiona a curar pessoas, mas que muitas vezes são curadores feridos. Os discípulos de Jesus são instrumentos de Deus para curar a vida de outras pessoas, mas muitas vezes com enfermidades, com dores e com cicatrizes profundas em suas vidas. Muitas vezes Deus não irá nos curar naquele momento, não irá nos restaurar naquele momento, e ainda assim teremos a missão de continuar sendo instrumentos de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. E se você quer saber uma verdade, é nessa medida em que você vai ao encontro das outras pessoas para abençoar a vida das outras pessoas, que vai se desenvolvendo o processo de cura e restauração na sua própria vida. O texto em Jó diz que o Senhor restaurou a sua sorte enquanto ele orava pelos seus amigos. Mas ele não estava mergulhado na dor, ele não estava cometido de uma situação horrível, tenebrosa, de uma situação estarrecedora. Mas chegou um momento que Jó ele teve que parar de olhar para as próprias dores, para as próprias feridas, para as próprias angústias e teve que continuar a vida. E nesse continuar da vida, ele se compadeceu das dores dos outros. Ele se compadeceu da dor do seu próximo. E ele começou a esquecer da dor dele para clamar a Deus em prol da dor do próximo, para que o Senhor viesse ao encontro do próximo, para que o Senhor restaurasse o próximo. E esse é o quarto passo. Nós precisamos tirar a nossa dor do centro da nossa vida. Porque o centro da nossa vida precisa ser o Senhor Jesus. O Senhor é quem tem que ser o centro da nossa vida, o centro do nosso coração, o centro da nossa história. Ao descentralizarmos as coisas que nos cercam, ao descentralizarmos as dores e angústias e colocarmos o nosso foco no Senhor, e colocando o nosso foco no Senhor, pode ter certeza que colocar o foco em Deus é estar atento e disposto a cuidar de outras pessoas. Porque servir a Deus é servir ao próximo. Amar a Deus é amar ao próximo, implica em amar ao próximo. Servir a Deus implica em servir ao próximo. Então, à medida que eu paro de olhar para a minha dor, paro de viver em função da minha dor e começo a cuidar da dor do outro, começo a olhar para o outro e eu vou descentralizando essa situação da minha vida, eu também começo a viver um processo de libertação em relação a ela.
Por quê? Porque enquanto nós centralizamos a nossa dor, enquanto nós centralizamos as nossas perdas, enquanto a gente pega aquela situação ruim que nos marcou e a gente fica ali vivendo em função dela, ela se torna um ídolo na nossa vida. Ela se torna central em nossa vida. E isso impede da gente viver uma nova vida. Porque a gente está concentrado, a gente está colocando as nossas energias, o nosso sentimento naquilo. Quando você começa a cuidar de outras pessoas, quando você começa a olhar para os outros, a orar pelos outros, quando você começa a colocar o seu foco, o seu trabalho na vida de outros, nas necessidades de outros, você vai acabar descobrindo que existem pessoas que estão sofrendo muito mais do que a gente, que tem gente que está passando por situação muito mais avassaladora do que está vindo sobre nós. A gente começa, quando a gente vai ao encontro do outro, a gente começa até a ver que de repente o que nós estamos passando é até pequeno em relação ao que o outro está passando. Ou seja, você para de olhar para você, você para de olhar para a sua dor. E isso vai produzir libertação. Isso vai produzir libertação, porque a gente não vai estar mais apegado naquele sentimento, naquela dor, naquele momento. A gente vai estar caminhando, a gente vai estar seguindo, a gente vai estar fazendo. E à medida que a gente vai fazendo na vida dos outros, vai descentralizando o mal da nossa vida, vai tirando essas ações e forças negativas da nossa vida, nós vamos começando a abrir espaço para que o Senhor nos restaure, para que o Senhor nos cure, para que o Senhor nos levante. Então, o caminho da restauração passa por esses 4 pilares. O primeiro, reconhecer os nossos inimigos internos, as nossas enfermidades. Quem é que está nos afligindo? O segundo, tratar as nossas dores, já que já discernimos e entendemos o que é, diante de Deus em oração. Terceiro, continuar caminhando, não desistindo da vida, não parando, continuar caminhando, vivendo, recomeçando, fazendo. E em quarto lugar, colocar a nossa atenção para a dor do outro, deixarmos de cultivar a nossa dor e passarmos a ajudar as outras pessoas em meio às suas dores. Se fizermos isso com relação à nossa vida, seremos dia após dia libertos daquilo que nos aflige e construiremos um caminho de restauração. Porque toda vez que eu socorro o outro, toda vez que eu tenho uma atitude positiva para com a vida do outro, essa semente do bem que eu estou lançando sobre a vida do outro, ela sobrevém sobre a minha vida. Eu vou colher na minha vida. Todas as vezes que eu tenho uma atitude de generosidade, de amizade, de carinho, de reciprocidade para com o outro, e eu lanço essa semente na vida do outro, eu abro um espaço para que Deus traga essa colheita sobre a minha própria vida. Eu começo a produzir um processo de cura e de restauração interior. E à medida que eu vou sendo curado e restaurado interiormente, a minha visão da vida vai mudando, a minha visão de Deus vai mudando, a minha visão sobre eu mesmo vai mudando, e eu vou sendo curado na minha mente, e vou sendo restaurado e curado no meu corpo. E aí nós vamos conseguir viver uma história nova. E aí aquilo que aconteceu na vida de Jó, que Deus restaurou a sua vida enquanto ele havia desapegado da sua dor e colocado o seu foco em ajudar o próximo, também se tornará uma realidade em nossa vida. Que você possa pensar nisso nessa noite, que possamos encontrar o nosso inimigo interno, que possamos tratar diante de Deus em oração, que possamos continuar perseverando e caminhando em nossa vida e que possamos descentralizar
toda dor, todos os nossos ídolos, tudo aquilo que nos rouba, e colocarmos o nosso foco em servir a Deus e ajudar o próximo. E Deus restaurará a nossa vida dia após dia. Amém? Vamos orar? Quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui essa noite, que passaram aqui, que assistiram, que estão assistindo, que assistiram um pouquinho e já saíram, que irão ainda assistir. Que o Senhor possa abençoar ricamente a vida de vocês. Como eu tenho dito, eu não tenho um horário para gravar a live. Ora, eu gravo de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite. Mas estou aqui, né, no propósito. Hoje foi o 6º dia. Amanhã, com a graça do Senhor, o Senhor permitindo, estaremos no 7º dia de orando com os salmos, com o salmo de número 7. Que Deus abençoe sua vida ricamente em Cristo Jesus. Oremos. Pai, nós queremos te louvar por tua bondade e graça, por tua misericórdia, por tua fidelidade. Eu quero apresentar a vida do teu filho e da tua filha nesta noite e te pedir, ó Pai, que o Senhor possa ir ao seu encontro, ao encontro das suas necessidades, que o Senhor possa trazer restauração, que o Senhor possa trazer vida e que o Senhor possa nos ajudar, ó Pai, na tomada dessas 4 decisões que poderão mudar radicalmente a nossa vida e a nossa história. Nos ajude a encontrar os nossos inimigos ocultos. Nos ajude a tratar com o Senhor em oração acerca dessas situações. Nos ajude a perseverar, a continuar caminhando, a não desistirmos da vida, a não ficarmos olhando para trás, a não ficarmos agarrados e presos a sentimentos, pensamentos e situações negativas. E ajuda-nos, Senhor, a descentralizarmos da nossa dor e nos levantarmos para ir ao encontro daquele que também está sofrendo, para ir ao encontro daquele que também está com dor, para que possamos, ó Pai, ajudar a levantar aquele que está caído. E certamente, enquanto vivermos esses processos, o Senhor virá ao nosso encontro, nos restaurará, nos sarará, nos colocará em pé, nos dará um novo tempo, uma nova vida, uma nova história, um novo caminho. Que a tua graça seja sobre o teu povo. Te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe em Cristo. Um forte abraço e até mais.